Bom dia, Deus! Eis-nos aqui, Sandorão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, obrigado por nos carregar no colo, nos proteger de todo o mal, dos falsos e mentirosos. Obrigado, Deus. Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cura a todos, Pai, liberta a todos, protege de todos os falsos e mentirosos. É o que te peço. Amém? Confie em Deus, só Deus pode. Receba a cura em nome de Jesus. Jeremias, capítulo 50, versículo 15. Gritai contra ela ao redor. Ela já se submeteu, caíram seus fundamentos. Estão derrubados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vigiai-vos dela. Como ela fez, assim lhe fazei. Arrancai de Babilônia o que semeia, e o que leva a foice no tempo da cega. Por causa da espada aflitiva, virar-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentam. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria. E por último, Nabucodonosor, rei de Babilônia, lhe quebrou os ossos. Porquanto assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que castigarei o rei de Babilônia e a sua terra, como castigarei o rei da Assíria, e farei tornar Israel para a sua morada, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Veja, farei tornar Israel. Isso é povo, não existe país Israel. Farei tornar Israel a sua morada, que é bem específico, Deus diz. Povo é Israel, não existe país chamado Israel, a não ser hoje. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão. Porque perdoarei os remanescentes que o deixar. Sobe contra a terra de Merataim, sim, contra ela, e contra os moradores de Pecode. Assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor. E faze conforme tudo o que te mandei. Estrondo de batalha há na terra, e de grande destruição. Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra. Como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. Laços te armei, e também foste presa, ó Babilônia, e tu não o soubeste. Foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu o seu depósito e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Deus dos Exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abri os seus celeiros, fazei dela montões de ruínas, e destruí-a de todo, nada lhe fique de sobra. Matai a todos os seus novilhos, desçam a matança, ai deles, porque veio o seu dia, o tempo do seu castigo. Eis a voz dos que fugiram e escaparam da terra de Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros e todos os que armam arcos. Acampai-vos contra ela em redor. Ninguém escape dela. Pegai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez. Fazei-lhe, porque se houve arrogantemente contra o Senhor,
contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante, e porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que os levaram cativos os retiveram. Não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. E espada virá sobre os seus poderosos, e desfalecerão. Sobre os poderosos desfalecerão. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre toda a mistura de povos que está no meio dela, e tornar-se-ão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas e secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas, e pelos seus ídolos andam enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras do deserto, com os animais selvagens das ilhas. Também habitarão nela as avestruzes, e nunca mais será povoada. Ninguém será habitada de geração em geração. Como quando Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação, e muitos reis se levantarão dos extremos da terra. Armam-se de arco e lança. Eles são cruéis e não têm piedade. A sua voz bramará como o mar, e sobre cavalos cavalgarão, todos os postos em ordem, como um homem para a batalha contra ti, ó filha de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu a sua fama e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele como da que está de parto. Eis que ele como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, porque no momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim, e quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que poderá permanecer perante mim? Portanto, ouve o conselho do Senhor, que ele decretou contra a Babilônia, e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os pequenos do rebanho serão arrastados, certamente ele assolará as suas moradas sobre eles. E ao estrondo da tomada de Babilônia estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Só Deus pode. Veja que Deus, Ele está nos protegendo a cada segundo. Nunca esqueça disso. Não se venda, não procure se juntar riquezas enormes na terra, e o ladrão e a traça possa consumir. Deus disse: com o pouco tens, vive, tem alegria. Reparte-o, ajuda o próximo, pois só assim terás o perdão, terás a salvação, terás a cura. Que Deus abençoe a todos, tenham um excelente dia e saibam, afaste-se dos mentirosos. Eles só querem ganhar dinheiro, poder e massacrar aos pobres necessitados. Deus abençoe a todos, tenham um excelente dia. Voltem para Cristo.